Você já se perguntou quem era realmente Kieran Duffy antes de se juntar aos Vanderland? Será que ele sempre foi apenas um simples O'Driscoll ou a sua história esconde detalhes que passaram despercebidos? Nesse vídeo você vai descobrir as origens esquecidas de um personagem marcado pela tragédia, abandono e pela busca desesperada por aceitação, desde o sonho frustrado dos seus pais até a sua tentativa de redenção com Arthur Morgan e a sua gangue. Cada momento da vida de Kieran revela algo surpreendente, mas há mistérios ainda maiores envolvendo a sua morte brutal. Seriam realmente dele os gritos que ouvimos em Cherry Belle após o seu sumiço? Hey, Arthur. Hey, all good out here? Well, I think so, but... Well, I don't know. I thought I heard something. That's probably nothing. E por que a forma como Kieran morreu é tão semelhante à história do santo padroeiro de Saint-Denis, representado logo na entrada da cidade segurando a própria cabeça? Prepare-se, porque ao final desse vídeo você nunca mais olhará para Kieran Duffy da mesma maneira. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. O próprio nome de Kieran já é o suficiente para nos fornecer algumas pistas sobre a sua origem. O sobrenome Duffy é irlandês, mais especificamente da província de Connacht, localizada no lado oeste da Irlanda. Grandes figuras do país compartilham do mesmo nome de Kieran, como é o caso do poeta Charles Duffy e o comandante militar Eoin O'Duffy. O sobrenome é uma herança do seu pai, um irlandês que tinha o sonho de se tornar fazendeiro no oeste da Califórnia. No entanto, o sonho foi interrompido ao contrair cólera. Ele e a mãe do cowboy morreram devido à doença que naquela época estava no seu auge. É previsto que entre 1817 e 1923 tenha tido pelo menos 8 surtos de cólera na região, ceifando milhares de vidas. Quando seus pais morreram, Kieran ainda era muito jovem. Ele, que era apaixonado por cavalos desde a infância, trabalhava em um estábulo, mas não demorou muito para ser mandado embora do local. Sem nenhum apoio familiar e com incerteza sobre o futuro, agora que não tinha mais um emprego, o órfão resolveu se alistar no exército, porém não conseguiu se adaptar à rotina rígida de um militar. Para se manter, a única saída do homem foi se aliar a um grupo de foras da lei. Ele chegou a ficar um tempo com um bando, até os homens da gangue serem todos mortos durante um dos golpes. Pela segunda vez desde a morte dos seus pais, o descendente de irlandeses se viu sozinho. É nesse momento de vulnerabilidade que os O'Driscoll Boys cruzam a vida do fora da lei. No encontro que teve com o bando, os malfeitores deram apenas 2 opções para eles: junte-se a nós ou morra, e sem muita escolha não sobrou outra coisa a Duffy a não ser fazer parte da gangue. Mas o Kieran sempre foi o patinho feio dos O'Driscoll. Ele, que foi recrutado contra a vontade, relata que se sentia o último degrau da escada no bando e não se identifica muito com as filosofias do grupo. A prova disso é que na missão onde o capturamos, pouco antes de partir para o ataque, o Arthur observa em seus binóculos Colm O'Driscoll, o líder da gangue, brigando com Duffy, chegando a bater no homem que logo depois monta em seu cavalo e foge. Em seguida, os Vanderland vão atacar o acampamento do grupo rival e na volta encontram Kieran parado no rio. Os cowboys logo o reconhecem pelo episódio de mais cedo e o capturam com um laço, levando o O'Driscoll Boy para o esconderijo deles. De início, o homem se nega a falar, então o Dutch ordena que o tranquem em uma das cabines e o deixem sem comida até ele resolver abrir a boca. Após a chegada no Mirante Horseshoe e alguns dias amarrados em uma árvore, o Kieran finalmente quebra o silêncio e assume que fazia parte da gangue rival, mas não por sua vontade, revelando que sempre odiou Colm O'Driscoll. E para provar o seu ponto, o descendente de irlandeses dá para os Vanderland a localização de um dos acampamentos dos O'Driscolls, onde supostamente o líder do bando estaria. Crendo que Colm estaria escondido na cabana, o Arthur invade o local, mas é surpreendido por um membro da gangue rival que ataca o cowboy e derruba-o no chão, pronto para ceifar de uma vez por todas a vida do fora da lei. No entanto, Kieran surge e atira no O'Driscoll, salvando a vida do Arthur. E depois que a confusão entre Arthur e O'Driscoll acaba, o Arthur começa a acusar o Kieran de ter mentido para ele, apontando uma arma sobre a cabeça do homem que tinha jurado que Colm estaria naquele lugar. No entanto, o rapaz contra-argumenta, dizendo que se fosse de fato um traidor, não teria salvado a vida do Arthur, e isso acabou sendo suficiente para o nosso vaqueiro acreditar nele. Assim, o protagonista de Red Dead 2 decide libertá-lo, mandando Kieran fugir, mas obviamente ele se nega, insistindo para se juntar aos Van
Vanderland, defendendo que agora tinha comprado uma guerra com os O'Driscolls e provavelmente seria morto pelo grupo. Além de que, mesmo se os homens não o pegassem, ele não conseguiria sobreviver sozinho no Velho Oeste. É nesse momento que o Arthur concorda em levá-lo junto com ele para o acampamento da sua gangue. Como gosta de cavalos, o Kieran ficou responsável por cuidar dos animais no acampamento, e no jogo quase sempre o encontramos limpando os bichos ou os alimentando. Ele também demonstra conhecer bastante as habilidades de pesca, se oferecendo a ensinar o Arthur a pescar o lendário peixe bluegill. Apesar disso, o homem ainda enfrentava uma certa resistência por parte dos outros membros dos Vanderland, que ainda tinham um certo pé atrás com ele pelo seu passado. Até mesmo o pequeno Jack o atacava, jogando pedras nele. A única que não olhava como diferente era Mary Beth. Desde a primeira vez que ele surgiu no acampamento deles, ainda quando era visto como uma ameaça e estava amarrado a uma árvore, a morena oferecia ajuda a ele, dando um pouco de água e o tratando com carinho. Tem até quem acredite que os dois viveram uma espécie de romance. Isso porque, mais tarde, quando Kieran já é oficialmente um Vanderland, ele diz à mulher que ela é muito bonita, no qual ela retribui o chamando de um doce. Já num terceiro encontro, a Mary pergunta para o rapaz se ele sabe ler, no que o irlandês responde que nunca aprendeu. Por sua vez, a mulher se oferece a ensiná-lo, mas ele fica envergonhado e sai. O que prova que Mary Beth tinha um carinho por Duffy é que, quando ele desapareceu, ela foi uma das primeiras a notar e pressionar a gangue por respostas, como nós podemos ver em alguns eventos no acampamento. Miss Grimshaw? Miss Grimshaw? Yes, what is it? Have you seen Kieran? The O'Driscoll boy? No, I haven't. Firstly, he isn't an O'Driscoll, and secondly, I'm worried. Well, I'm sure he'll turn up. His sort normally do. Okay, thank you. Have you seen Kieran, Mr. Pearson? No, my child, not today. I haven't seen anyone. I spent the day working. Okay. I remember, long time ago, we lost this fella at sea. Bad business. Think a shark took him. You think a shark came and ate Kieran? No, it wasn't directly relevant. I was just making conversation. What do you think, Arthur? I think you'll be fine. Yeah. Trust Arthur. He's usually right. Okay. Thank you. Anytime. Mas tudo mudou após a chegada da gangue Vanderland a Sherry Bello, mais especificamente após a festa de retorno do pequeno Jack, já que após a fatídica noite o Kieran simplesmente sumiu. Mas antes de falar sobre o desaparecimento do Kieran, eu queria dar uma dica muito boa para quem tá querendo jogar o Assassin's Creed Shadows, o novo capítulo da prestigiada franquia da Ubisoft. Enquanto ele tá custando R$350 na PlayStation Store, tu pode garantir o teu com mais de 30% de desconto na Frega Games, podendo parcelar em até 3 vezes sem juros ou pagar à vista com desconto, com o preço caindo ainda mais caso tu utilize o cupom canal do EG. Lembrando que todos os jogos comprados até as 9 horas da noite são entregues no mesmo dia, e isso inclui finais de semanas e feriados, então clica no link da descrição e garante o teu Assassin's Creed. Mas voltando ao assunto, pouco antes de desaparecer, ele chegou a ter um diálogo com o Arthur dizendo que tinha visto alguns O'Driscolls andando por aquela região e demonstrou uma certa preocupação sobre o que poderia acontecer. Mr. Arthur, I told Dutch, I feel I should tell you. I saw some of Combs' boys riding around. Down here. What they want? I have no idea. They see you? I don't think so. Okay. Well, thanks for letting me know, Kieran. Há um rumor entre a comunidade que, na manhã seguinte à festa em que o homem desaparece, é possível escutar um grito de Kieran ao andar pela região de Sherry Bello, mas até hoje isso é um tópico de muitas controvérsias. Vários vídeos na internet mostram esse suposto momento, com gritos de alguma confusão ocorrendo nas redondezas. A
Apesar de muitas pessoas acreditarem que de fato os sons que ouvimos tenham vindo do irlandês, há quem ache que isto pode ser o grito de algum NPC qualquer num evento aleatório, já que nessa região é bem comum escutar barulhos como esse. Por isso eu pergunto, você acha que esses gritos são do Kieran? Caso tu acredite que sim, comenta hashtag eu acredito, caso contrário, comenta hashtag eu não acredito. Enquanto o homem permanece desaparecido, na missão que resgatamos a Tilly, a Susan chega a mencionar o sumiço dele, perguntando para Arthur se o cowboy tinha visto Duffy após a festa de Jack, o que o Arthur prontamente nega. O fora da lei chega a cogitar que talvez o homem possa ter traído, dizendo que ele seria um grande idiota se fizesse isso porque não duraria muito tempo sozinho por aí. O que o Arthur não imaginava é que foi justamente por causa da sua lealdade aos Vanderland que o Kieran desapareceu. Na missão Cavaleiros Apocalipse, o homem reaparece, mas não do jeito que esperávamos. Nela, descobrimos que ele foi sequestrado pelos O'Driscoll Boys e mortos pelos capangas de Colme. Após isso, eles colocam o corpo do homem amarrado num cavalo, com um cadáver segurando a sua própria cabeça, com o animal indo em direção ao acampamento da gangue. Como esperado, uma das pessoas que mais sente a morte do Kieran é a Mary Beth, que se refere ao homem como uma alma gentil que não merecia o destino que teve, pedindo ao Arthur que se vingue dos responsáveis por isso. Arthur, I can't believe those pigs did that to him. To Kieran? He was such a gentle soul. Yeah, he saved my life one time. I'll miss him. You make the bastards pay, Arthur. If we get the chance, we surely shall. Porém, outra pessoa que surpreendentemente fica sentido com o fim trágico do descendente de irlandeses é o Bill Williamson. Assim que o Kieran se aliou aos Vanderland, o Bill ficou ameaçando ele de cortar as bolas e sempre xingando, porém, mais para o final, ele estava começando a se enturmar com o rapaz, chegando a chamá-lo para se sentar e beber com ele. Depois que o Kieran aparece morto, o Bill fala para o Arthur que estava começando a gostar dele e parece se sentir culpado pela fatalidade. Durante o jogo, em alguns momentos, a narrativa deixa meio que implícito que talvez o Bill seja gay ou bissexual, como eu já mencionei em um outro vídeo aqui do canal. E isso, somado com a reação do homem com a morte de Duffy, faz muitas pessoas acreditarem que possivelmente ele tinha se apaixonado pelo ex-colega de gangue. Eu falei sobre isso no vídeo sobre a história de origem de Bill Williamson, então caso tu queira assistir esse vídeo eu vou deixar o link na descrição. Além dessa curiosidade envolvendo Bill, uma outra que poucos sabem é que a morte do Kieran no jogo é uma referência a uma história católica de um santo chamado São Dionísio de Paris ou Saint-Denis, que por coincidência ou não leva o mesmo nome que a cidade de Red Dead 2. Nascido na Itália e com o sonho de levar a palavra de Deus a terras distantes, ainda jovem Denis foi enviado à França pelo Papa Fabiano para converter os gauleses e romanos que moravam naquela região e que tinham crenças e tradições diferentes da cristã. Ele então se tornou o primeiro bispo da França, mas sempre enfrentou uma resistência muito forte daquelas pessoas que já residiam naquele local. De um lado, os gauleses o acusavam de bruxaria e práticas maléficas, enquanto os romanos eram contra Denis por ele não reconhecer o imperador Valerino como um deus. Como resposta, esses grupos se juntaram e capturaram o bispo, que foi forçado a negar a sua fé em Cristo em troca da liberdade, o que recusou preferindo a morte. Ele e mais 2 discípulos então foram levados para o alto de uma colina, onde foram decapitados. Porém, o que dizem é que, após ser decapitado, o corpo de Denis tomou vida própria, pegando a sua cabeça jogada no chão e caminhando por uma longa distância. Até hoje, Saint-Denis é representado em imagens dessa forma, segurando a sua própria cabeça. Inclusive, no próprio Red Dead 2 é possível ver algumas dessas representações espalhadas pelo mundo do jogo. De toda forma, Duffy morreu provando seus valores e mostrando que nem mesmo os O'Driscolls foram capazes de corrompê-lo. O bando responsável pela morte do rapaz é conhecido como um dos mais populosos do Red Dead 2 e também um dos mais cruéis. E para se aprofundar nesse assunto, eu recomendo que você assista ao vídeo que eu fiz falando apenas sobre a história da gangue rival dos Vanderland. O card vai aparecer na tela para você clicar daqui a alguns segundos, mas antes, um grande obrigado aos membros do canal do OEG, que são estas pessoas maravilhosas que estão aparecendo aí na tela, que apoiam o meu trabalho mensalmente e recebem diversos benefícios. Um desses benefícios é o sorteio mensal das canecas do OEG, com o próximo estando marcado para a live do dia 27 de abril. Então, se tu tá assistindo esse vídeo antes disso, saiba que ainda dá para participar se tornando um membro nível Calpo
igual ou superior. Agora o vídeo tá aparecendo aí na tela, na esquerda a história de origem dos O'Driscolls, na direita o meu vlog explicando a mais recente confusão do EG quando o meu canal foi simplesmente removido da plataforma. Independente do vídeo que tu escolher, a gente se reencontra daqui a alguns segundos, então um grande abraço e até mais. Tchau!